Olá, por que tanto discutimos no seguro a questão do nicho, né? Vocês já pensaram na questão do nicho? Por que focar no nicho? Como que a gente ganha qualidade e efetividade quando a gente foca em um nicho de negócio? Bem-vindos ao 787, eu sou o Márcio Guerreiro, especialista em seguro de responsabilidade civil e ajuda você a desmistificar o seguro de RC. Pois bem, hoje é o papo aqui que eu quero discutir com vocês e trocar uma ideia aqui referente ao nicho de negócio, né? Então a gente começa a perceber e olhar o mercado de seguros que existe uma tendência, né? A palavra tendência é esquisita, mas acho que o caminho do nicho, né? Vamos nichar o negócio, vamos focar o negócio, vamos focar uma atividade. A gente percebe que algumas seguradoras já fazem isso há um longo tempo, né? Então em alguns setores a gente já percebe isso. E no negócio de responsabilidade civil, eu entendo, minha percepção é que isso nos últimos anos vem ganhando muita força, né? Se especializar e nichar, né? Tá, mas qual que é a relevância? Como eu faço isso? Por que isso é importante? Pô, Márcio, como é que eu faria essa questão do nicho? Onde eu busco esse nicho? Como eu crio esse nicho? Eu entendo assim que algumas coisas elas acabam surgindo até de uma forma espontânea, né? Então por isso que eu bato muito para a gente discutir os conceitos da responsabilidade civil e a gente buscar uma forma de mudar o nosso mindset, a gente buscar entender o que é isso, né? Aí a gente vai identificar nichos assim facilmente, né? Isso é um convite que eu faço, eu fico pensando aqui, né? O que eu posso fazer de negócio, o que eu posso fazer de novidade, e olhando o mercado, coisas que já tem, quero ser um cara original ou não. Então assim, olhar esse negócio e segmentar ele, a gente já percebe que o mercado faz, tá? O segredo é por que faz. A ideia é sempre a escala. Se eu vou focar no nicho de RC profissional, cara, eu vou focar naquele nicho porque eu quero escalar, né? Se a gente não escalar no seguro, fica muito difícil deixar a carteira sustentável. Mas como que eu faço isso se o mercado... Aliás, uma pergunta, o mercado é saturado ou não é saturado? Eu tenho espaço para fazer um RC profissional específico para uma atividade, sendo que tem outras empresas, outros corretores já estão fazendo isso. Aqui na minha associação eu gostaria de explorar mais a questão do seguro. Como que eu exploro a questão do seguro? Eu tenho uma base aqui de X clientes, eu tenho uma lead de não sei quantos seguidores. Como é que eu faço isso, Márcio? Como é que eu exploro isso? Como eu agrego valor? Então eu acho que aí eu já dou a minha resposta, né, uma ideia da resposta com a questão do valor. Então quando você nicha, você cria uma forma, um mecanismo onde você consegue identificar e estudar aquilo que o segurado entende como prioridade para ele. Muitas vezes o seguro não é a prioridade, muitas vezes o seguro não é a prioridade, mas aquilo que está no acessório, aquilo que está como serviço, aí sim é a prioridade. Então o nicho tem esses segredos, né? Como que a gente especializa, quem que a gente coloca ali para olhar isso? Isso também tem a ver com a melhora da qualidade do risco, né? Então não adianta você só identificar algo e não trabalhar nessa qualidade desse risco. Mas como que eu trabalho na qualidade de risco? Eu vou procurar aqui não citar, né, alguns negócios, algumas ramos, algo mais específico que já seja assim, intitulado, né, rotulado, puta, esse negócio não é legal. Então tem umas 4, 5 atividades no mercado, né, e que a seguradora toma esse risco, que ela olha e fala, pô, isso não é legal, pô, isso vai dar um problema. Esse nicho aqui, putz, aqui o cara tem que ter especialista, o cara tem que ser expert. Exatamente. Tem negócio, você tem que ser especialista e expert. Mas como que eu faço isso, mano? Bom, existem vários caminhos. Primeiro caminho, vamos identificar o número, o volume desse negócio. Depois vamos identificar qual que é o apetite do mercado. Qual que é a forma de a gente massificar isso e atrair o consumidor, né? Então assim, são alguns passos. Você falando assim subjetivamente, tive uma ideia, isso, aquilo. É assim,
existe uma técnica, né? Existem métricas para a gente chegar nesse modelo. Eu já fiz alguns modelos, já fiz alguns segmentos. Então vamos pegar um exemplo, hotelaria. O ramo de hotelaria no Brasil e tal é enorme, turismo. Tá, mas como que isso está segmentado? Quem está explorando esse nicho? Como a gente faz para chegar nisso, né? Vamos pensar então cooperativas, né? Quantas cooperativas existem? Como é que eu exploro essa cooperativa? Como é que eu trago a cooperativa para o negócio, né? O próprio setor, né, de corretagem de seguros, são milhares de corretores de seguros. Como é que eu trago? Como é que eu faço a união desses corretores para eles buscarem um melhor produto? Então eu acho que a grande sacada é primeiro demonstrar para quem você quer vender ou para quem você quer focar e nichar o que você tem a agregar. Depois é você deixar muito claro a regra, né? Comissionamento, como é a compra, o atendimento de sinistro, assim, como que eu faço isso? Qual o passo a passo disso? Bom, o passo a passo disso, nós vamos conversar pontualmente a respeito, né? De como a gente estrutura tudo isso. Mas assim, o que isso tem a ver, né, com aceitação? Tem tudo a ver com a aceitação da seguradora, né? Tudo a ver. Se você chega com uma estruturado, algo já precificado, eu não digo precificado na questão do valor do preço, do prêmio, quanto que ele vai pagar, carregamento de comissão, isso é muito importante, mas eu estou falando aqui da precificação do risco, né? Então assim, como que a gente precifica esse risco? Como a gente faz a estatística desse risco, né? Também tem métricas para isso. Agora, a qualidade disso é muito importante, né? A qualidade desse trabalho, como a gente vai chegar e vai montar esse trabalho, isso também é muito importante. A qualidade. Eu tenho que entender que quando eu vou nichar alguma coisa, eu vou ter aquele negócio que me dá um lucro, que não me dá o sinistro, eu tenho aquele que me dá muito sinistro. Dentro do mesmo segmento, dentro do mesmo nicho, eu posso ter um nicho com muito sinistro, com um volume grande de sinistro. E como que eu atraio alguém a colocar papel, né, para emitir uma apólice? Como eu trago um acionista para investir nisso? Eu tenho falado de alguns nichos, alguns negócios que assim, olha, o mercado fala, não, Márcio, aí você não vai conseguir, cara. O mercado não vai fazer isso para você. Isso não funciona, né? Você não vai encontrar resseguro para isso. O não são vários durante o dia, durante a vida, e eu acho que é aí que está a insistência. Quanto mais não você receber, eu entendo que você tem mais oportunidade, você tem um nicho realmente, um oceano azul, e aí que a minha proposta de trabalhar com vocês, de como que a gente explora isso. Ou seja, na parte de viabilizar o negócio, ou seja, você, né? Você é o segurado, né? Ou o segurado trabalha no setor de, por exemplo, mineração. Depois de todos os acidentes, aí ninguém quer ouvir falar nisso, pelo amor de Deus, é um negócio perigoso, não vamos trabalhar com isso. Mas assim, em qualquer ramo, em qualquer segmento, a gente sabe, né, que tem um bom negócio, um mau negócio, um bom profissional, outro profissional que ainda precisa melhorar um pouco. Então a gente conhece isso, a gente sabe como tratar isso, empacotar isso e arrumar uma solução para isso. Muitas vezes o negócio não está na indenização, no seguro, na transferência do risco, mas sim no serviço, na solução. Às vezes o segurado ou esse profissional, ele está buscando uma solução. Ele fala, olha, eu preciso de uma solução para isso. Eu tenho aqui meu colega, nós somos mais 50 aqui nessa região, tem mais 100 na outra. Então, assim, tem coisas que você vai discutir isoladamente, fica muito difícil. Mas quando você coloca isso num pacote, você coloca isso num modelo de mutualismo mesmo, esse negócio, a tendência é crescer muito. Márcio, mas e aí? Eu só tenho na minha região o relacionamento com esse povo aqui que, vai dar 10 pessoas e 10 pessoas não tem interesse para ninguém investir ou fazer um produto específico para esse nicho de negócio. Ok, concordo, né? Concordo com você. Agora, vamos pensar o seguinte, como que você vai se conectar com os outros 10 que estão do outro lado do rio ou que estão do outro lado do país, né? Como que a gente faz essa conexão? Como é que a gente
busca os seus 10, mais os 10 do outro, mais os 50 do outro. Como é que a gente dá volume? Como é que a gente dá massa nisso? Qual que é a solução? Como é que eu falo? Ah, pô, Márcio, mas olha só, cara, como é que eu... Tá bom, vou fazer uma parceria, vou fazer aqui uma concorretagem, vou usar aqui uma plataforma, mas aí eu vou passar minha informação, meu conhecimento, depois daqui 3, 4 anos, ou sei lá, daqui 6 meses, já tomei um tombo. Ah, uma vez eu tive uma ideia, puta, falei com a seguradora, falei com fulano e de repente fui passado para trás e meu produto estava lá funcionando. Assim, a gente tem que ser bem realista. Existe aquela coisa que a gente pensa, tem a ideia, mas não executa, por N motivos, né? Falta de tempo, ou pô, você vai desanimando durante os nãos e tal, né? E aí você tem outro cara que fala, não, peraí, isso aqui é legal, tenho relacionamento, vou fazer, e você fala, puta, perdi a ideia, podia ter feito isso e não fiz, ah, ele já está fazendo, eu não vou fazer. Então assim, eu acho que o primeiro ponto é desmistificar isso, né? Como que a gente trabalha essa informação, como a gente compartilha essa informação e ainda mantém o cliente conosco. E isso também tem um passo a passo para a gente fazer isso. Ah, mas aí tem a questão do preço, o outro vai dar um desconto em cima do meu preço, e produto novo lançado, daqui a pouco todo mundo está copiando, dando desconto, e eu entrei no desconto. Sim, isso é uma verdade também. Mas não é por isso que nós vamos desistir, não vamos estudar, e não vamos trabalhar, e vamos analisar como fazer isso, como chegar lá. Então, o convite aqui é esse, já vai deixando a sua dica, a sua ideia, a sua vontade, ou a sua experiência negativa, já vai deixando isso aqui pra gente, já vai escrevendo aqui, para já ir nessa ideia do compartilhamento, né? A questão do segredo, que aquilo é meu, olha, hoje não existe aquilo é meu, né? Não existe, né? O grande diferencial, e é o que eu acho, é o quê? É o serviço. É a qualidade do serviço que a gente vai entregar. É a qualidade dos parceiros que a gente vai entregar. Assim, se eu tenho um negócio bom, pô, eu moro em São Paulo, tal, pô, sou paulista, adoro padaria, né? Cara, e assim, aqui, quem conhece São Paulo ou que é de São Paulo, sabe que tem uma padaria em cada esquina aqui. Cara, mas tem a padaria que eu, às vezes, atravesso a cidade, eu tô passando naquele bairro e entro lá para comer aquele pãozinho. Por quê? Pô, porque o pãozinho do cara, todo mundo faz pãozinho, todo mundo faz pãozinho. Mas o pãozinho daquela padaria X, daquele bairro Y, é maravilhoso, né? Pô, eu vou ter que passar lá para comer um pãozinho, uma coxinha, ou sei lá, tomar um suco. Por quê? Todo mundo faz pãozinho. Mas por que o daquele cara é melhor do que o outro? Acho que a massa, o segredo é o mesmo, né? O café. Pô, outro dia eu tive uma aula de café aí. Pô, pra mim, até aquele dia que eu tive aquela aula de café, pra mim café era igual. Pô, estava extremamente equivocado. Mas como eu fui perceber que eu estava... Encontrei um especialista que me deu uma aula de café. Falei, pô, realmente diferente. Então é isso. Às vezes a gente tem que encontrar um especialista, a gente tem que se aprofundar naquela matéria, para quê? Para entender qual que é a diferença e como que a gente agrega o nosso serviço, como que o nosso conhecimento, a nossa qualidade vai agregar o serviço e vai fazer com que esse segurado, né, ou essa seguradora, ela atravesse alguns caminhos para chegar a você e, dentro da analogia, ir lá na sua padaria tomar o seu café, né, comer o seu pãozinho, porque ela tem tantos perto da casa dela, no setor dela, por que ela vai atravessar um todo para ir buscar em algum lugar? Por quê? É simples, é serviço, é a qualidade do serviço, é o comprometimento. Hoje a gente fala muito nesse negócio de ownership, você ser dono do seu negócio, né? A partir que você é dono do seu negócio, isso traz, como todo mundo sabe, mais desafio e mais trabalho. E assim, você ser dono do seu negócio, o que quer dizer isso? Comprometimento. Então, se a gente vai trabalhar um nicho, primeira coisa, a gente tem que saber claramente que trabalhar com nicho vai trazer um comprometimento. Vai trazer também o quê? Muito aprendizado, né? Porque, de novo, para a gente saber o todo de todos os nichos é bem difícil. A gente pode ter uma boa ideia, mas assim, a gente tem que escolher 2 ou 3 para a gente deitar, debruçar
e entender. O seguro, que a gente está tratando aqui de responsabilidade civil, é algo que tem que ser entendido, compreendido. Ah, Márcio, então assim, pô, ali o médico. Pô, o médico já tem aquela cobertura, já está todo mundo vendendo, tem gente ganhando dinheiro, tem gente perdendo dinheiro. Como é que eu faço um produto? Qual que é o diferencial? Como que você me ajuda nisso? Como é que eu monto isso? Né? Isso também é outra coisa. Assim, a gente monta isso, a gente monta produto para médico, por exemplo, né? A gente monta serviço, a gente monta o canal de distribuição, a gente monta o canal de venda. Mas a gente faz isso sozinho? Não faz isso sozinho. A gente faz isso através do quê? De conhecimento, né? De estudo, de entender o que é aquilo, o que é aquele segmento. Ah, então vamos fazer agora um produto de responsabilidade civil para... Oh, esse eu adoro e ainda vou colocar isso no ar e vocês vão falar, pô, esse Márcio, cara, esse cara é meio louco, tá falando uma loucura agora, mas daqui a um tempo a gente vai colocar. Eu tenho um sonho de fazer o seguinte, de fazer um seguro de responsabilidade civil para PEP, para pessoas politicamente expostas, né? Ou para pessoas que estão no setor público, né? Essa pessoa, ela toma um monte de decisão e ela tem um certo amparo, né? Assim, pelo menos aqueles que eu conversei, eu percebo que existe um certo desconforto. Fala, pô, isso aqui poderia estar coberto. Aí o que a gente vai olhar aqui do lado e falar, pô, peraí, cara, quando eu olho a estatística disso, quando eu olho como isso funciona, a dinâmica, pô, é sinistro certo, você tá louco, ninguém faz isso no mundo. Pô, ainda mais no Brasil, que o Brasil é um país complicado. Assim, é complicado, né? É bem complicado. Como fazer seguro de carro esportivo também é muito complicado, né? Fazer seguro de, sei lá, de carro popular, não tem nada de seguro de carro, mas deve ser complicado também ter essa estatística onde rouba, onde alaga, cai granizo, enfim, não deve ser um negócio muito simples. Mas se a gente olhar isso, a gente vai perceber que tem nichos específicos, né? As seguradoras, elas atuam aqui, a outra atua ali, de uma forma mais discreta ou não, mas elas buscam esse nicho, elas sabem exatamente aonde elas querem atuar e o tipo do negócio que elas querem ganhar. Pô, eu sou subscritor de risco. Eu sei o risco que eu quero ganhar, o risco que eu não quero ganhar. Eu sei mais ou menos, é porque isso é impossível saber, né? Eu sei mais ou menos quanto que o mercado vai vir num preço, né? E eu tenho ali meu posicionamento, o meu preço, eu tenho meu posicionamento, tenho meu guideline, meu manual de aceitação naquele negócio. Pô, saiu daquela régua, saiu daquele modelo, o que eu faço? Perco o negócio? Não vou perder negócio. Assim, e eu acho que o corretor também não quer perder negócio. E o segurado, cara, se ele perder negócio, pô, se o segurado perder a oportunidade de comprar uma pólice, ou alguém não aceitar o risco dele, pô, o que está acontecendo com ele? Ele está perdendo muito mais do que uma renovação, do que uma pólice ou de algum prêmio, né? Às vezes ele está perdendo o patrimônio dele. Ah, pô, mas como é que eu faço para explicar isso, para chegar nesse segurado? Eu acho que tem vários caminhos também, vários, né? E tem gente que é expert nisso, né? São os hunters aí, né? Os caras vão, caçam, buscam, fazem negócio, e a gente tem que olhar isso, esses modelos, e aprender com esses modelos, né? E assim, uma coisa é ganhar, outra coisa é deixar isso em pé. Como eu ajusto, né? Como é que eu motivo a esse negócio que eu olhei, que esse segmento que eu estipulei ali, ele ser considerado dentro do longo prazo, porque assim, a pior coisa que tem, e assim, eu acho que todo mundo já viveu um pouco disso, é hoje você tem um negócio, pô, hoje você tem um negócio, você tem lá uma pólice, você tem uma cobertura. Amanhã alguém vai chegar e falar para você, olha, é o seguinte, vou te explicar uma coisa, a companhia mudou a estratégia dela, mudou a regra de negócio, e a gente não vai mais fazer esse negócio com vocês, tá bom? Ok, vou te dar 60 dias, 90 dias para você colocar esse teu negócio aqui em outro lugar. Cara, eu já passei por isso do lado de cá, falando isso. Falando, olha, então, infelizmente, pô, isso é chato demais, assim, porque uma coisa é eu tomar essa decisão, a seguradora. Outra coisa é como você, né, como você resolve isso com o seu cliente. Como você chega o seu cliente e fala, olha, entendeu? A companhia, cara, assim, isso depõe contra o mercado segurador, depõe contra o corretor de seguro, fica numa saia justa danada. O segurado que tinha aquele orçamento não tem mais, também fica numa situação danada.
Ah, pô, mas você tá... Assim, eu não estou falando só de pequeno negócio, de negócio massificado, eu estou falando de um todo, né? Vamos pensar em grandes riscos. Pô, vou segmentar, sei lá, vamos pensar um risco aqui. Ah, pô, pronto. Concessões públicas. Rodovia, vou focar nisso, eu quero ser uma seguradora especializada nisso. Bom, primeiro eu tenho que entender, eu, corretor e segurado, a gente tem que entender qual que é a função e a relação de cada um, né? Como que isso para em pé? Como que a gente vai deixar isso sustentável? Ah, como que se faz isso? Tem o passo a passo também, né? Tem que ter o comprometimento de todos. Se o segurado vai usar a pólice, vai usar o seguro, bom, como algo para realmente falar, não, eu paguei, agora eu vou usar, isso é um pensamento que vai ser a curto prazo, né? Ah, o corretor que fala, pô, eu ganhei aqui, agora eu tenho que blindar a minha conta, agora eu vou cotar o mercado inteiro. Pô, aí vem fulano e dá metade do preço porque não está na sinistralidade. Pô, o cara acabou com o teu nicho, acabou com aquela segmentação, acabou, né? Porque quem está no negócio, pô, está com sinistro, está com aquela margem apertada e ele não vai poder, né? Muitas vezes descer de uma taxa que está chegando uma outra empresa. E como que eu vou blindar isso? Eu vou te falar, cara. Eu já renovei, e não foi nenhuma nem duas vezes, apólices, né, com preço maior do que a concorrência estava querendo levar. Ah, como eu fiz isso? Foi simples. Isso foi simples. Primeiro, que o corretor era um cara, né, os, né, eles têm um bom relacionamento e têm um entendimento que a coisa não é só preço. O segurado, como já havia experimentado a indenização, o valor agregado, o sinistro, porque esse é outro ponto, você não pode só nichar na venda, você tem que nichar no tudo, né? Você tem que ter um cara que vai chegar lá no momento do sinistro, que fale a língua daquela segmentação, né? Que ele converse a respeito daquela atividade com muita propriedade. Porque se o cara chegar lá fazendo pergunta estúpida e tal, putz, isso vai complicar, o segurado já fala, pô, esse negócio aqui não tá legal, passei o meu negócio para eu transferir, porque é o seguinte, é transferência de risco. Se você vai transferir o seu risco para alguém, pô, você tem que transferir para alguém que vai saber tratar do seu risco. Aí você transfere o risco para alguém, o cara não sabe tratar do seu risco, aí você faz o quê? Pá, ok, aí esse é o problema, joguei aqui é o problema, como é que eu faço isso então? Pô, isso já aconteceu comigo, eu tenho preocupação com isso, ok. É simples, eu gosto muito de trazer assim para o nosso dia a dia, né? Cara, você tem um peixe no aquário, né? Você vai viajar. Para quem que você vai deixar esse peixe? Quem vai cuidar desse peixe para você? É isso. Quando você tem esse ownership, quando você é dono do negócio, dono do seu risco, é óbvio que você não vai tratar isso de uma forma, ah, deixa com qualquer um, ah, se der sinistro vai fulano, ah, segurador agora... pô, já está no automático aqui, vamos que vamos. Não é assim, gente. Eu acho que tem métricas, como acompanhar isso e como montar isso. Então, assim, não é o grande segredo, né? Mas, assim, muita gente faz isso, muita gente conhece isso, mas pouca gente tem esse comprometimento que vai atender o seu telefone na terceira ou quarta vez que você ligar, né? Então, assim... Pô, como que eu monto isso, Márcio? É fácil. A gente também não pode, de certa forma, depositar toda essa solução e esse conhecimento em uma pessoa. Então, de novo, a proposta aqui é a gente multiplicar esse conhecimento, né? E multiplicar as experiências. Só assim a gente vai conseguir construir um caminho, né, mais sólido para todo mundo. Ah, se um saiu do negócio, não quer mais atuar naquele segmento, você repõe isso facilmente. Eu tenho algumas dicas de como fazer isso. Já fiz isso na minha carreira algumas vezes, né? Essa questão da concentração, que pode complicar o negócio, como compartilhar isso, né? Como diluir o risco sem que você tenha essa insegurança, né, de expor a sua estratégia, a sua inteligência. Então, assim, são situações que o dia a dia traz para a gente a experiência
Muitos de vocês que estão aqui me assistindo já tiveram isso. Ah, não trabalho com seguro de responsabilidade civil, não sei o que você está falando. Vamos trabalhar junto, o convite é esse, vamos trabalhar junto, vamos estudar junto. Outras experiências que você já teve, né, na sua vida, absolutamente todo mundo, né, teve essa experiência de se sentir passado para trás, aquela ideia minha e tal. Escreve aqui de novo, né? Pô, o que você pensa disso? Ah, já tive isso, Márcio, não tive isso. Pô, isso aí que você está falando, cara, como é que eu resolvo? Assim, escreve, né? Vamos olhar ao seu posicionamento e a sua dúvida e vamos debater isso, né? Eu digo para vocês, já fiz isso algumas vezes, né? Já fiz isso de pegar um nicho que ninguém queria ou ter que largar o nicho e arrumar a solução para ele, né? Diluir esse negócio e sem que ninguém se sentisse ofendido ou passado para trás e até explicando para o próprio segurado. É como eu já disse, segurados aqui, grandes riscos aqui, deve estar me assistindo, até agradeceria um comentário. Cara, a gente renovou a pólice, cobrando mais caro, né? O corretor vindo com a gente. Eu vou convidar um corretor em breve para ele vir trocar essa experiência, um segurado, para ele vir aqui discutir isso comigo também, assim, e dar o testemunho, vamos dizer assim, do que é isso, né? Pô, por que eu entendo o valor agregado desse negócio, né? Agora, por que tudo isso aqui eu estou falando para vocês? É a sustentabilidade do negócio dentro da seguradora, dentro do ressegurador. Ele tem que se sentir confortável que se você tiver alguma perda, alguma coisa aqui nesse segmento, nessa atividade, você vai repor isso muito rápido. O grande problema é quando você não tem um volume de prêmio. É quando você não tem um volume de negócio e tem uma perda. Aí ninguém quer investir nisso. Como que a gente resolve isso? A gente resolve isso estudando e se especializando. É assim que a gente resolve isso. A gente resolve isso trazendo o segurado para compreender qual a importância dele nesse negócio, né? Ele é a pessoa mais importante desse setor aqui. A gente fala, vamos fazer isso, a seguradora, o corretor, ok, são super importantes, mas o segurado ter a consciência, né? A gente trabalhar a gestão do risco, né? E assim, cara, eu posso ser o segurador, o subscritor, o corretor do negócio, posso ser, mas quem que é o dono do negócio? Eu sou o dono do meu negócio, ali naquele meu comprometimento, eu preciso atender, preciso dar esse serviço, preciso desenvolver, preciso compartilhar meu conhecimento, isso eu dou, isso eu me empenho, mas a dor mesmo é do segurado, né? Ele que é realmente o dono do risco, né? Agora, e o terceiro? Né? Porque quem que vai ser o prejudicado aqui? O terceiro. De novo, o nicho, a gente tem que olhar também, não a exposição. Ah, eu tenho uma carteira aqui, eu tenho aqui 60 mil profissionais nesse segmento aqui. Pô, maravilha, eu tenho 60 mil profissionais nesse segmento. Ok, né? Tá. Ó, pô, aqui já é um nicho, Márcio, vamos fazer... Não, vamos, mas assim, esses 60 mil profissionais que você tem no seu segmento, a exposição dele em relação a terceiros é o quê? É 3 vezes mais que isso? São 5 vezes mais que isso? São 10 vezes mais do que isso? O que eu quero dizer é o seguinte, esse profissional, esse nicho, esse segurado, esse ramo, esse segmento, ele interage com quantas outras pessoas de forma direta e indireta? Esse é o papo que eu gostaria de ter com vocês e trazer esse estudo, essa reflexão de como a gente avalia isso, de como que a gente considera toda essa situação, né, dessa exposição do nosso nicho perante ao terceiro. Se a gente for olhar isso, esses números eles não param de triplicar, quadruplicar e assim vai. E aí você vai percebendo que o mercado realmente ele tem muito potencial, né, para a gente atingir. E quando a gente explica para o segurado, né, para o consumidor final, essa exposição,
e o quanto que ele vai se proteger ou ele vai agregar valor no negócio dele, né? Mas, pô, fala comigo aqui, cara, eu não erro, ninguém erra, graças a Deus ninguém erra, né? Eu também não erro. Puta, mas se eu errar, se um funcionário meu errar, se um empregado meu causar algum dano, se o produto meu, quantas pessoas eu vou atingir? Então, quando a gente olha o nicho, a gente começa a ter uma percepção seguinte, pô, esse negócio não para de crescer. Os números vão deixando a gente animadíssimo para focar nisso, discutir isso e buscar soluções para isso. Então, aqui, não vai dar para a gente discutir todos os nichos, todas as possibilidades. Então, assim, fica o convite para a gente juntos debater nicho, estudar sobre o nicho e achar soluções. Me deixe saber a sua experiência, o que você passou já, né? Assim, pessoal, profissional, um comentário, para a gente ter essa discussão, ok? Eu tenho vários exemplos e tal, e eu acho que no momento oportuno e com outro tipo de conversa, explico, passo as experiências e posso dar alguns caminhos, algumas dicas aí para a gente juntos desmistificarmos o seguro de responsabilidade civil, criar essa cultura do seguro de responsabilidade civil, porque se a gente consegue multiplicar esse multiplicar 2, o 2 multiplicar 4 e essa cadeia crescer, o mercado é imenso, é enorme, e isso é prova disso, todo mundo investindo nisso, as seguradoras todas investindo nisso, né? A segmentação e nicho é o que faz a diferença. Agora, tem apetite para tudo tem apetite, né? Então é isso, eu quero mais uma vez agradecer vocês, fica o meu convite aqui, né, para vocês mais uma vez darem opinião, se manifestarem aqui, vai ser um prazer discutir isso com vocês. Muito obrigado, esse é o 787 e mais uma vez seguimos aqui nosso caminho. Muito obrigado.